Terça-feira, dia 7 de setembro, dia da nossa independência, graças a Deus, e estamos reunidos mais uma vez para meditar a palavra de Deus. Esta sim nos liberta de verdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz São Paulo, que é o autor da carta aos Colossenses, da primeira leitura de hoje. Eu te convido a tomar então Colossenses, capítulo 2, de 6 a 15. Nós estamos fazendo Colossenses durante toda essa semana. E é uma carta linda, maravilhosa, uma das últimas cartas escritas por Paulo, portanto, ele já tinha uma teologia toda solidificada, argumentações também. Então ele consegue, com menos capítulos, essa carta é bem curta, colocar com muita sabedoria, como nós vamos ver no texto de hoje. Então vamos à primeira leitura? Colossenses 2, versículo 6. Olha o nome, vida cristã. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, Paulo está aqui falando a pessoas que há pouco tempo eram pagãs, ou gentios, como ele chamava. Então ele disse, como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, vivei em Jesus. Em outra tradução diz assim, já que vocês já receberam por nossa pregação a Jesus, continuai com ele. Vão até o fim. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. E esta é a razão dele escrever essa carta. Que eles continuassem inabaláveis na fé com que foram instruídos, da forma como aprenderam. Porque virão outros pregadores ali na comunidade de Colosso ensinando um evangelho, que Paulo disse, um evangelho diferente do nosso. Então, ele vai fazer um alerta agora. Ele diz no versículo 8, estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Sempre aparecem novas ideologias, novas teologias, inclusive, mas que não são apoiadas em Cristo. E é preciso tomar muito cuidado, isso acontece ainda hoje. Há bem pouco tempo nós estávamos lutando com uma teologia chamada de Nova Era. E essa Nova Era dizia que o tempo de Cristo terminava no ano 2000 e depois continuava um outro tempo de um outro. E aí tivemos que lutar contra isso, porque eles disseminavam todo tipo de fé que não a cristã. Era horóscopo, era pirâmide, tudo que aparecesse na frente estava valendo, menos Cristo. Então o importante é que aquilo que for pregado se baseie em Cristo. Ou seja, aqui na palavra, aqui no Evangelho. Muitas vezes dentro da nossa igreja aparecem ideias absurdas. Anos atrás eu vi a gente pregando na igreja que pecado não existe, que demônio não existe. E João Paulo II deu uma rasteira nesse povo todo quando ele lançou o catecismo da Igreja Católica, para dizer, essa é a fé católica, esta é a fé verdadeira, é a fé baseada em Cristo. Inclusive, se eu não me engano, no catecismo tem um capítulo inteiro chamado A Fé, a Vida em Cristo. A vida é em Cristo. Continuando o versículo 9. Dizendo, pois nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele. Não precisa ir buscar fora. Para que ir buscar no Espiritismo, na Macumba, ou outras qualquer religiosidades por aí? Porque nós temos tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Então aqui se vê que chegavam ideias também judaizantes, de que eles deveriam fazer a circuncisão primeiro, senão não seriam aceitos no reino dos céus. E Paulo vem dizer, não, vocês já estão circuncidados. Não aquela circuncisão feita por mãos de homens, que era que os judeus faziam, não. Ele diz aqui, uma circuncisão que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com Jesus, sepultados com Ele no batismo,
porque o batismo veio a substituir a circuncisão. Então, sepultados com ele, você sabe que batizar é mergulhar, né? Então, esse mergulho significa um sepultamento do homem velho com seus erros, defeitos e pecados. Por isso ele diz aqui, sepultados com ele no batismo, com ele também, aí quando puxa para fora da água, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, o batismo representa essa morte e ressurreição para uma vida nova. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados. É ele quem nos perdoou todos os pecados e eu vou buscar fora dele, fora do Evangelho, fora da sã doutrina. Versículo 14. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Jesus lá na cruz cancelou um documento escrito contra nós. Havia um documento de condenação para o pecador. Jesus lá na cruz, ele pegou esse documento e falou, bom, agora eu já paguei aqui na cruz, já derramei meu sangue, então esse documento que condenava não vale mais. Fomos livres pelo sacrifício da cruz. Então ele cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles. Aleluia! Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Louvamos a Deus por essa leitura de hoje. Colossenses 2, versículo 6. Vida cristã. Que cada dia mais, nesse nosso estudo bíblico aqui das leituras da missa, nós possamos ir ganhando, galgando esta vida cristã. Amém. Vamos ao Salmo de hoje? Salmo 114, alguns versículos. Versículos 1 e 2 e do 8 ao 11. Realeza e providência divinas. Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei. E bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia vos bendirei, e louvarei o vosso nome eternamente. Louvai, 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 louvai. O lema da minha comunidade, Madonna Salve, é esse. Louva, 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 louva. Louvai o vosso nome eternamente. Versículo 8. O Senhor é clemente e compassivo, generoso e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Glorifiquem-vos, Senhor, todas as vossas obras, e vos bendigam os vossos fiéis, que eles apregoem a glória do vosso reino e anunciem vosso poder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, também nós estamos perpassando o Evangelho de Lucas, capítulo 6 ainda. Nós vamos ler a partir do versículo 12 ao 19. Veja que nós estamos bem no começo do ministério de Jesus. Como eu disse a vocês no episódio de ontem, já tantos inimigos perseguindo Jesus, ele ainda nem tinha escolhido os 12. No capítulo, nesse trecho de hoje, ele vai escolher os 12 e só ele inicia realmente a sua caminhada desse ministério que durou aproximadamente 3 anos sobre a terra. A escolha dos 12 apóstolos e a multidão dos discípulos. Então nós vamos ver aqui 3 passagens, né? três níveis. A dos 12 apóstolos, a dos discípulos e a do Senhor, que é o cabeça. Vamos ler então? Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. A exemplo de Moisés que subia ao monte para estar próximo de Deus, Jesus faz a mesma coisa. Ele retira-se do meio das pessoas e fica a sós. Como é importante orar a sós. Você pega a sua Bíblia,
procura um cantinho e vai ali rezar a sós com Deus. Esse orar a sós é o nosso subir o monte. Sabe, aquele momento que você procura só você e Deus. Busca o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busca o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. E aí, Jesus faz isso. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Então veja bem, nós temos a figura dos discípulos, que é discípulo, aluno. E temos a figura dos apóstolos, que retirado do meio dos discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. E apóstolo significa enviado, significa testemunha. E aí 12, por quê? Porque o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Então eles representariam todo o povo de Deus, esses 12. E ali tinha todo tipo de gente. Mas é interessante ver que vai desde Pedro, que é sempre colocado em primeiro, ao último que veio a ser o traidor, que é Judas. Vamos lá. Então, ele chamou de apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. É interessante nós percebemos que em todas as listas dos apóstolos, sempre o nome de Pedro aparece primeiro. E no caso aqui, o último é do traidor, Judas. Então, olha só. Começou com Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Então nós temos aqui então Jesus, temos agora os 12 apóstolos e temos os discípulos, de quem foram retirados os apóstolos. E além disso, ainda tem a multidão, que diz assim: descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Para ouvir e para ser curados. Para ouvir o Senhor e para receber a graça. Os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele um poder, uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse poder, esse dom de cura, esse dom de milagres é porque Jesus é cheio do Espírito Santo, desde o batismo no Rio Jordão. E aí em Jesus se manifestam os carismas. Esse mesmo Espírito Santo é oferecido a nós também, para que por nossas mãos aconteçam essas graças, essas curas, prodígios e milagres, se nós dissermos sim ao Espírito Santo. Irmãos, vamos então, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero ler aqui o nome das pessoas que participaram do nosso episódio, colocando um comentário aí no final do vídeo. Aqui foi dia 4, né? A Maria José Pavani, a Maria de Fátima Silva César, a Cristina do Grupo de Oração Renascer, Jonas Rebelo, Sônia Inês, Helena Alves, Maria Denil, Mori Márcia Lobo, Maria Aparecida Borges, que disse, ufa, consegui! E a Márcia Ribeiro e Andréia Lemes. Todos esses nomes vão concorrer ao sorteio dessa Bíblia de estudo. E vamos acrescentar mais um prêmio ainda. Esse livro de estudo bíblico para 2 meses de estudo bíblico, chamado Lécio Divina. Você vai ganhar a Bíblia e esse roteiro bíblico para estudo da Bíblia. E aí, coloque o seu comentário aí no final do vídeo que você vai concorrer a esse sorteio. Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos.